Olha só, gente, é o seguinte, eu quero repassar aqui, né, no domingo às 16 horas, a gente recebeu o pessoal aqui do Gato de Botas, né, falamos com o Adriano Ramírez, o Rafael e o Guilherme. Gato de Botas, tá? Uma adaptação muito bacana desse clássico que acontece neste domingo, a partir das 16 horas, aqui ó, no Teatro Municipal. Se você quiser comprar o ingresso antecipado, que sai mais baratinho, lá no Parquinho do Tio Moleque, lá no Alto, né, no Shopping do Alto, no Comari Shopping, né, do lado do Shopping do Alto, ou então lá na sorveteria Sol a Sol também está vendendo antecipado, tá? Muito baratinho e vale a pena porque é uma super produção, né? Olha só, antes de eu conversar com o chefe, vou abrir de novo aí, ó, vou dar mais uma vez a chance para você participar. Vai lá no facebook.com/Diário de Teresópolis, participe, deixe o seu palpite. Você só precisa acertar o placar do jogo, só isso, mais nada. Acertou, está participando do sorteio, né? E aí, chefe, qual é o palpite? Chefe não gosta de futebol igual a mim. Não, muito bom, Vai ser... Você não empatar, ganha, né? 1-0. Aí tá ser uma goleada de 1-0, já tá bom, né? Goleada de 1-0. Gente, antes da gente falar da foto do dia, ontem eu e o Vanderlei participamos, né, do festival, do lançamento do festival, que surgiu aí, né, da pesquisa do Vanderlei com relação às nossas origens inglesas, né, as famílias inglesas que influenciaram na nossa vida, e foi realmente um momento muito especial, né, foi uma resposta dos empresários, da sociedade, muito bacana. Muita gente importante reunida no evento, espaço bonito, organização bacana. É daqueles momentos que a gente vê que as coisas podem dar certo, né, Vanderlei? Ontem foi uma noite positiva. Positiva, né? exatamente. Quando você vê essas pessoas, elas... Primeiro já são concorrentes nos seus negócios, né? Verdade. E todas elas juntas dentro Todos de um projeto, concorrentes, né? Mas juntos. Mas juntos em função de vender a cidade como uma cidade bacana para visitação. Então, numa semana onde a Veja Rio coloca o dedo de Deus na capa, né? Chamando as pessoas para subir a serra, pra cá, né? Eles mandam para subir a região serrana, mas a Teresópolis é referência da região serrana. Vai subir, e a nossa concorrente de Petrópolis é forte, hein? Olha que a gente não está brigando com qualquer coisa, não. É verdade. É quase uma Alemanha, né? Quase uma Alemanha. Então foi muito bacana. E bacana ver também lá, além dessas pessoas todas, as pessoas envolvidas no projeto e o furor delas, né, a vontade que tudo funcione e a alegria, a satisfação deles de ver o evento surgindo com sucesso já, ver o prefeito, né? Verdade. Prestigiando, né? Isso é muito legal. Isso dá uma noção de que as pessoas... Muitos secretários lá também. Muitos secretários presentes, prestigiando o evento, que é o prestígio do evento, não é apenas curtir o evento, né? No momento que você é nomeado secretário, você participar de um evento, você está se doando também, está mostrando que aquilo é importante, né? Que aquilo é importante para a cidade, né? Então, ver o prefeito lá foi muito bacana, ver alguns secretários, alguns subsecretários também, ver a alegria dos participantes, que talvez o que não tenha preço, né? Isso aí não tem como mensurar isso, porque eles estão acreditando numa cidade diferente. E quem faz essa cidade diferente são eles, né? São as pessoas que estão engajadas nesse processo de transformação da cidade. Não é a política, não é os políticos, né? Mas é a política da relação das autoridades com os empresários, com os empreendedores, com a sociedade organizada. É quem levanta a porta de aço todo dia, né, Vanderlei? Esse é o herói. Né? Esse é herói mesmo. Esse é herói. Esse é o top, né? E ver essas pessoas lá participando de um projeto grande, um projeto coletivo, né? Ou seja, quando você fala 200 anos dos ingleses em Teresópolis, você está falando de uma coisa da cidade, vender a ideia do amor próprio, melhora a autoestima, valoriza aquelas pessoas que iniciaram o processo de colonização da cidade e valoriza também os descendentes dessas pessoas, né? Ou seja, esses ingleses antigos, eles todos ainda deixaram um pezinho aqui, né? Então, muita gente... A gente tinha lá um representante da família Sloper, né? Conheci ontem, muito legal, né? É bacana que a gente fala tanto aqui dos Sloper, da família, né? Pensa que esse é do passado, né? Não, isso não existe nada. Conheci lá, inclusive, pessoas conhecidas nossas, né? Conhecia a esposa lá falando, né? Mostrando... Que está no nosso dia a dia, né, Vanderlei? A gente esquece disso. Né? Outro dia eu fiz um post sobre a família Taylor, o John Taylor, aquele contra-almirante, né? Cascudo ele, né? Participou desses movimentos. O pessoal meio que da esquerda não gosta muito dele, não, porque ele sufocava aqueles movimentos lá, né? Aqueles movimentos complicados do Nordeste, né?
E veio passando geração em geração, e eu falei sobre esse assunto, aí uma pessoa entrou no post lá, ela é amiga das duas tetranetas do Taylor. E que vivem em Teresópolis, como anônimos, né? Então, essas pessoas, elas precisam também conhecer as suas origens. E muitas das pessoas... Conhecer as suas histórias, né? A história delas, que é a nossa história, isso vai melhorar a vida delas, né? Eu conto sempre o exemplo de uma palestra que eu fui dar numa escola uma vez, e quando a gente fala, e quando eu estou falando dos personagens, eu peço os alunos para falar o nome, sobrenome, e o menino diz lá, meio que Fischer para dentro, né? Nem falou Fischer, né? Aí eu falei, você é Fischer? Aí ele falou que era. Eu falei, mas você parece estar com vergonha do seu sobrenome, cara. Você tem que ter orgulho disso aí, cara. Você é o cara, você é bisneto ou trineto de um dos maiores, de um dos colonizadores de Teresópolis, de um suíço que deixou de ir para Friburgo para vir para Teresópolis e fazer aqui, né? Iniciar aqui a sua prole, né? Então, você não é qualquer coisa, não. Você tem que ser destacado no meio da turma. Ele saiu dali todo feliz. Todo feliz. Isso é muito interessante nas pessoas. Você conhecer a sua origem, né? Você saber de onde vem o seu Duarte, né? É o nome de pai, né? É o nome de pai. Duarte do meu então, pai. saber o sobrenome da mãe, infelizmente, só um sobrenome vai sobreviver aos tempos, né? Inclusive, essas duas meninas que eu falei contigo dos Taylor não são Taylor. Não são Taylor, já ganharam o sobrenome. Perderam o sobrenome, como muitas pessoas perdem. Mas tem lá a sua origem. Então, você conhecer isso é muito importante. E essa é a história do Brasil. E a história do Brasil é muito... Ela é muito recente, né? É a maior enganação que a gente tem 500 anos. O Brasil tem 200 anos só. O Brasil foi descoberto em 1808, a partir da chegada da família imperial, e a partir dali você inicia todo esse processo de miscigenação, né? de colonização, que até então os 300 anos primeiros são 300 anos de quintal dos portugueses. Não tinha nada acontecendo aqui. Era uma grande horta. E a relação que havia era a relação só do colonizador com os primitivos. Então, todo esse processo de cultura que a gente tem, da própria agricultura que vai surgir em Teresópolis, dos processos de visitação, da recepção, veraneio, tudo isso vai surgir em Teresópolis a partir de 1820, né? E isso vai mudar essa sociedade brasileira. Então, hoje você vai ver muito o turismo, estados fortes do turismo, como o Sul, né? A partir de Gramado, Canela, ou então o Nordeste, Natal, Recife, Olinda, esses locais, esses pontos de visitação, mas isso aí começou aqui, tá? Essa ideia aqui de viajar, surgiu tudo, tá, gente? De passar a temporada fora. Não é inovação deles, não. Isso aqui é coisa nova. Então, isso aconteceu aqui, a gente tem que saber disso e valorizar isso. Porque a partir do momento que a gente conhece isso, a gente muda a nossa relação com a cidade, né? A gente não vê essa cidade como uma outra qualquer. A gente exige também que as pessoas que estão em cargos públicos sejam melhores, né? Não vai aceitar qualquer um para ser prefeito, vereador ou deputado representando a sua cidade. Você vai buscar pessoas mais qualificadas, porque você tem a referência daquelas pessoas qualificadas. Para ser representante dessa cidade, tem que ser alguém importante. Né? Não era para ser pouca coisa, não. Não é para ser pouca coisa. Tem foto aí? Tem foto separada, Rodrigo? Tem, mas né? eu trouxe, aproveitando. Eu trouxe algumas imagens que essa foto foi pro telão ontem lá, o pessoal ficou meio perdido. Né? Essa imagem é interessante porque ela mostra o Rio de Janeiro. Provavelmente aqueles cantos lá, né? O Rio está à frente da foto, né? Mas a legenda da foto está escrita ali, Serra dos Órgãos. Ou seja, a Serra dos Órgãos era uma referência para o Rio. Até nas fotos, isso na verdade é um desenho, né? Um bico de pena, de um daqueles artistas dos anos 1820, já que não havia máquina fotográfica, a fotografia era no desenho. E olha que fotografia, hein? E que fotografia. Tem máquina digital que não tira essa foto. Não tira essa foto. Não. Né? Tem máquina, interessante. Tem máquina digital que não tem esse nível. E essa é uma característica que a tecnologia tirou, né? É raro você encontrar hoje um artista com essa capacidade de retratar, de fazer um retrato, né? Que a profundidade, a proporção. Você tem muito hiperrealista, mas hiperrealista voltado a figuras humanas, né? Não tem a paisagens, né? Paisagens. Você não tem mais esse hiperrealismo aí, né? Isso vai acontecer até, essa transformação vem a partir da Semana de Arte Moderna, né? Onde tudo é arte, né? Aí o Monteiro Lobato dava pulo, né? Todo mundo, na verdade. Todos os artistas. As pessoas achavam que arte era só isso aí, né? Que pintura, a arte era só o retrato fiel de um evento, né? E aí você vai ter a arte sendo vista de outra forma a partir da Semana de Arte Moderna, mas é realmente de admirar. E a necessidade dessas pessoas
eles eram os estrangeiros, cientistas, pesquisadores, mas era também de fiscalizar, né, de registrar o que tinha por trás desses montes aí, né? Isso servia. Depois disso aí, né? Isso servia para as pessoas lá de fora ver se vale a pena invadir, se vale a pena ocupar, se vale a pena explorar, né? Era um registro de espionagem quase. A gente vê ali a imagem, né, de umas figuras, né? Parecem ser uns escravos, talvez, né? A relação dos quilombas aqui com a nossa região, a gente teve pouco, né, Vanderlei? Foram poucos, foram mais voltados para a região da capital mesmo, né? Nós temos um problema em Teresópolis com relação na história, né, com relação a dois assuntos que ficaram mal registrados, que é a questão dos escravos, né, como a relação deles com o Brasil, que é uma situação. O Debré vai chegar na missão francesa, e todos esses cientistas, esses retratistas que vão desenhar o Brasil a partir de 1820, né, da época ainda diante da fotografia, eles retratam um período da escravidão. O que sobrou foi isso, né? Mas ficaram poucos registros. Não deram muita importância a isso para a história local das regiões. É sabido que Teresópolis não tem... eu nunca ouvi falar de quilombos em Teresópolis. Aqui era caminho de passagem de índios de caça, né? Os índios da região de Rio das Ostras, Cabo Frio, aquela região do mar ali, que era Sambaquis, eles vinham em direção à serra capturar os coroados, caça de outro humano, né? De outros índios para vender, para comerciar. Então essa região aqui era uma região de passagem. Então não se sabe de aldeias aqui de índio, nem de região de quilombos. E aí você vai conseguir definir isso bem com a questão dos quilombos, que existe a localização, sim, na região de Magé, de Cachoeira de Macacu, de Guapi, ou seja, nessa área, nos sopés das montanhas. Então, ao que parece, naquele período eles não subiram a serra. Pode ser que alguns fugidos tenham subido a serra, mas eles nem chegavam à serra, porque antes disso já eram recuperados pelos capitães de mato. Então, a gente não tem. E ousar falar disso é bem complicado, porque eu já andei lendo uns livros, eu tento, né? Eu fui decifrar uma vez, eu vi um texto muito interessante sobre Teresópolis, de uma rebelião de escravos em Teresópolis. Aquilo me provocou, né? Claro, poxa, isso aqui é novo. Rebelião? Peraí, né? Essa informação é interessante. Né? É um texto interessante, de texto de jornalista de Teresópolis. Aí eu fui comprar os livros para entender esse processo da escravidão dos escravos em Teresópolis. E eu percebi que ele se equivocou, porque o texto falava de uma rebelião de escravos na fazenda da Boa Vista, na região de Nossa Senhora da Conceição do Paquequé. Dois ingredientes interessantes, Boa Vista e Paquequé, né? Só que a fazenda da Boa Vista existe até hoje, é uma pousada, fica em Sumidouro. E a Nossa Senhora da Conceição do Paquequé é o nome antigo da freguesia de Sumidouro, né? Então você não tem nada a ver, com Teresópolis, entendeu? Mas você achou o ingrediente, né? E também, em função desse processo de colonização inglesa, o inglês tinha uma relação diferente com seus escravos, né? Então, não é que eles não escravizavam as pessoas, mas a relação deles era de alguém que estava no seio da família. Eles usavam a força de trabalho escravo, mas não com aquela relação como o português tinha, como o espanhol tinha, né? Esse não, era debaixo do chicote, né? Nos maltratos, ou até mesmo os brasileiros desse período já, que faziam isso, né? Que escravizavam os outros, mas a relação, e não tinha também as propriedades nossas aqui, era de agricultura, de pastos, né? Então não tinha assim muita necessidade, né? O próprio Jorge March mesmo tem um relato dele do George Gardner, quando ele vai subir a Pedra do Sino em 1841, ele fala que ele pegou um magote de escravos, então são 10, 15 escravos para subir a montanha. E um outro relato do período March, ele fala que na fazenda tinha cerca de 150 escravos. Então, isso é muito pouco para o tamanho da fazenda, né? E as outras fazendas eram 5, 10 escravos, não era assim, então não tem essa relação. E como havia uma relação de afetividade,
não tinha essa necessidade da fuga, Claro. não ocorriam, certamente que não ocorreram Não fugas tinham tantos nesse período motivos aqui, assim, né? né? Não era tão explorado. Mas a nossa pré-história é muito pouco conhecida. Tem A gente está pouca falando de coisa. 1818, que é o período da chegada do Márcio, mas quando ele chega aqui em 1818, ele já pega uma fazenda decadente que tinha sido criada a partir de uma sesmaria em 1780, cerca de 40 anos antes. Então, o que aconteceu de 1780 até 1918, a gente não tem a menor ideia. E não tem ideia nem de que aconteceu no Brasil, porque o Brasil acontece a partir de 1808, não 1810. Não é que seja né? só aqui, a gente não sabe no país Não inteiro. sabe de nada. Porque a gente era uma grande horta nessa época, né? E as Era um verdades, hortão. e as verdades que existem são as verdades que estavam na cabeça de alguns historiadores, né? Eles pesquisaram, convencionaram que era assim que ia ser, assim, e dá trabalho contar uma história de forma diferente. E como? Não tem registros para isso, não tem documento, É não tem difícil. nada. Né? Então a gente perdeu muita informação, vai mais na base da interpretação. Mas de qualquer forma, a partir desse período de 1818, 200 anos atrás, de lá para cá nós temos uma boa ideia, né? Não é só uma vaga lembrança, a gente tem uma boa ideia do que aconteceu com a região, com o Brasil inteiro, mas também com a região de Teresópolis, a partir dos registros, né? Em função dos ingleses, dos franceses, alemães, de outros que andaram por aqui, todos eles deixaram algum tipo de registro. Até mesmo a temperatura de manhã, de tarde, à noite, o período de chuva do ano, tudo isso tem registrado nesses viajantes, porque o inglês tem essa característica, né? De registrar tudo, né? Então a gente deu uma sorte com relação a essa pré-história nossa, de ter essas pessoas para fazer esse registro. E a gente só não está conhecendo isso, né? A gente tem história, mas não tem uma boa memória. Mas achando esses documentos, compartilhando a informação, e esse evento dos ingleses, ele é importante porque ele traz a história para um segmento que não dá muita importância à história, né? Então você poder sentar num restaurante e ler um cardápio, ler um pequeno textinho de 5, 10 linhas, como é que pretende ser feito agora, sobre um personagem da história de Teresópolis, isso aí é muito bacana, isso aí vai fazer as pessoas terem uma referência diferenciada. Vai até buscar mais a questão da curiosidade mesmo, né, do teresopolitano, de conhecer essa sua pré-história, né? Bacana. Intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta.